Queridos, graça e paz, que o Senhor nessa manhã possa nos ajudar a entender aquilo que Ele tem para nos falar para nós durante esse dia. Hoje nós estamos falando a lição 7 da nossa revista Nossa Fé, Assuntos Urgentes. A lição 7, ela diz tudo pelo social. Mas isso é conversa de crente? A gente vai, durante esse período que passaremos juntos, vendo qual é o objetivo dessa lição, estudando aquilo que o Senhor quer nos ensinar sobre essa questão de tudo pelo social. Vamos começar com a oração, pedindo a Deus que nos oriente, nos ilumine e nos mostre aquilo que Ele quer nos ensinar durante toda essa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez estarmos parando tudo que nós temos que fazer para aprender da Tua Palavra. Deus, nós nesse momento pedimos a Ti a Tua orientação, a Tua direção, para, Senhor, todo esse período que estaremos juntos, ministrando dessa lição, aprendendo sobre ela, e Deus, e queremos entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Muito obrigado, seja conosco, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa sociedade, tem passado problemas e pontos de tensão que clamam por respostas. Nós temos visto ultimamente, isso não está só baseado no momento agora da pandemia, mas há muito tempo a gente tem visto a questão da carência do povo, nós temos visto pelo aumento do desemprego, aumento de pessoas dormindo em situação de rua. Então nós temos visto toda essa questão da nossa sociedade toda a nossa sociedade está passando por dificuldade nessa área. O objetivo principal desse estudo não aborda a prioritária mensagem espiritual. Talvez você agora vai criar aquela grande interrogação na sua cabeça. Mas nós sabemos, queridos, que partimos do entendimento que a maior necessidade que o homem tem é a salvação. Mas nesse momento nós queremos estudar o que a Bíblia nos ensina sobre beneficência e sobre nossa responsabilidade em relação aos carentes. Cumprir essa diretriz é o nosso grande desafio social. Cumprir aquilo que o nosso Senhor nos orientou e nos instruiu será o nosso grande desafio de entender e praticar. É bom deixar claro, querido, que a ação social que fazemos não tem o objetivo de substituir a mensagem de salvação e que o auxílio social da igreja não é o mesmo que receber salvação. Então a gente tem que deixar isso bem claro nessa introdução da nossa lição. E voltando ao objetivo principal dessa lição, é que a gente quer hoje ensinar e aprender a questão do socorro aos carentes é um preceito bíblico. E também que devemos nos trazer esse despertamento para as nossas vidas, para se envolver com a ação social, com ajuda aos carentes. A nossa lição ela é dividida em 7 pontos e a gente, no decorrer dessa lição, a gente vai partindo do ponto sobre a realidade incontestável, uma realidade incontestável em relação ao pecado, e vai chegar até a parte onde o evangelho transformador de vida. Então a gente vai começar falando sobre a realidade incontestável. É um texto que está lá em Mateus 26,
1 verso 11. Esse texto, ele fala o seguinte: Jesus falando para os discípulos: pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse texto é um texto, essa passagem, é uma passagem que alguns têm distorcido essa expressão como se ela significasse o seguinte: é inevitável, nada há de fazer. E se a gente olhar para esse texto, você já está com sua Bíblia aberta, se não abriu ainda, abra, por favor. Se a gente olhar esse texto, se a gente olhar um pouquinho mais para o texto, a gente vai ver, a partir do versículo 6, quando fala o seguinte: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: por que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Aí vem o versículo 11 que eu li anteriormente. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, quando as pessoas distorcem esse texto, essa expressão que os pobres sempre tendes convosco, dizendo que é inevitável, não há o que fazer, até mesmo justificando a não ajuda dos carentes, de não ajuda aos necessitados. Mas se a gente pegar um texto paralelo a esse, o texto de Marcos, capítulo 14, verso 7, a gente vai ver que não é bem isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava dizendo é exatamente o que está escrito em Marcos capítulo 14, verso 7, que diz o seguinte: nessa mesmo contexto, nessa mesma relato de Marcos, ele diz o seguinte no versículo 7: porque sempre tendes os pobres convosco. Aí parava o texto de Mateus. Mas o texto de Marcos continua: e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o que ela gastou me ungindo, que vocês querem vender para distribuir esse dinheiro aos pobres, vocês podem fazer a hora que você quiser. Então o que Jesus está querendo dizer aqui: o pobre estará sempre próximo de você. Então vocês podem fazer quando quiser, fazer o bem, distribuir, ajudar quando você quiser. A gente também pode ver nesse texto, aqui também tem uma contestação de uma constatação dos efeitos do pecado. E Jesus assim, e não uma prescrição para a estrutura de sociedade. Jesus aqui está falando do efeito do pecado e não de uma estrutura dessa sociedade onde existia os pobres. E talvez você esteja pensando aí, mas Lori, você está falando aqui sobre efeitos do pecado. Queridos, vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Sempre quando eu falo sobre a queda, a minha mente volta lá no Jardim do Éden. Ali no Jardim do Éden, quando o primeiro casal deu as costas para o Senhor, não obedeceu ao único mandamento que tinha, ali veio a queda do homem e com ele as suas consequências. O pecado traz consequências para cada um de nós. E a gente pode observar que dessa queda, 3 quebras ocorreram na vida do homem e assim da humanidade. A quebra do relacionamento homem com o seu próximo,
a quebra do relacionamento do homem com Deus e a quebra do relacionamento ou do bom viver ou do bom preservar da natureza. Então, essas três áreas foram afetadas com a queda. Aí se você parar e pensar em todo o contexto de sociedade, onde o homem está presente e com ele o seu pecado, a gente vai ver aparecer a injustiça social, a opressão social, a corrupção política, que vai gerar desigualdade e miséria para o povo. Se a gente for pensar no próprio homem com o seu pecado, sem ele influenciar o outro homem, a gente vai ver ele se autodestruindo com drogas, com embriaguez, com a preguiça, e que vai gerar miséria para a vida dele. Quantos nós temos vistos que estão abandonados em Cracolândia, em miséria, em pobreza extrema, porque o pecado está destruindo aquela vida. Mas, querido, a gente também voltando a nossa memória para o Jardim do Éden, mesmo com a queda do homem, o Senhor planejou o nosso resgate. O Senhor planejou nos encontrar, nos alcançar, mandar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar os pecados. Queridos, e com isso eu já passo para o segundo ponto da nossa lição, que é o cuidado de Deus. A gente vai ver nas Escrituras o Senhor deixando para nós orientação de cuidado com as viúvas, com os órfãos e também com o estrangeiro. A gente vai ver isso lá em Êxodo 22, a gente vê em Deuteronômio 27, a gente vê isso no livro de Mateus 23, verso 14, a gente vê isso em Atos 6, em 1 Timóteo 5, 3 e 4. Eu vou ler alguns desses versículos, não todos, mas a gente vai ver o cuidado de Deus para aqueles que necessitavam. Por que Deus, se a gente for pensar assim, deixa esse cuidado, tem essa preocupação no cuidado com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro? Se a gente olhar no Antigo Testamento, o Senhor deixa orientação para que eles cuidassem desses elementos da sociedade, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Queridos, a gente pode observar, era o cuidado de Deus com o vulnerável, os que possuíam menos proteção, pois não tinham seus parentes e não podiam mais contar com ninguém, a não ser a ajuda do seu próximo. Então eu gostaria de ler em Êxodo capítulo 22, eu gostaria de ler um versículo para a gente exemplificar o cuidado de Deus em relação ao órfão e à viúva e ao estrangeiro. Êxodo capítulo 22, eu gostaria de estar lendo o verso 22. Vou ler o 21 e o 22. O verso 21 fala: não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois foste estrangeiro na terra do Egito. O 22, não tratarás mal nenhuma viúva, nem órfão. Deuteronômio, capítulo 27, verso 19. Maldito aquele que violar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então a gente vê que o cuidado de Deus em relação aos mais vulneráveis, aos que possuíam menos proteção. Então a gente vê Deus cuidando do necessitado. A gente, olhando para o Novo Testamento, nós vamos ver exemplo do cuidado de Deus em Mateus 23, 14
Eu não vou ler o texto, mas o texto diz que os fariseus são condenados por explorarem as viúvas, fazer orações longas. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus em relação a isso. Atos 6:1 é o texto, logo os versículos seguintes, da constituição dos diáconos. Os presbíteros iriam se dedicar ao estudo da palavra e à oração, e os diáconos iriam cuidar. Então a gente vê nesse versículo 6:1, as viúvas dos hebreus estavam sendo protegidas, mas dos gentios estavam sendo desprezadas. Então os diáconos foram escolhidos para cuidar delas. Eu gostaria até de ler esse versículo de Atos 6:1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. 1 Timóteo 5, verso 3 e 4, que falam as viúvas realmente desamparadas devem ser amparadas. As que possuem família terão um apoio familiar. Então, ela justamente nesse texto de Timóteo está falando aquelas que tinham seus parentes, que os parentes cuidassem delas, mas aquelas que não tivessem, que fossem totalmente desamparadas, que seriam cuidadas pelos os irmãos. Tiago 1:27 fala: a prática da religião verdadeira é identificada com o coração que se preocupa e age no alívio da necessidade do órfão e da viúva. O texto ele vai dizer o seguinte, Atos 1:27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus em relação àqueles que necessitavam de cuidado. E eu gostaria agora que os irmãos olhassem comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 24, nos versos de 16 a 22. Deus, com o seu cuidado, eu quando eu estudava esse texto, lia esse texto, eu não conseguia enxergar algo tão interessante nesse texto. No capítulo 24, a partir do verso 19. Preste atenção, querido. Quando fizeres a colheita no teu campo e deixarem um feixe para trás, não voltarás para pegá-lo. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. No verso 20. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o que ficar nos ramos. Isso ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres as uvas das tuas vinhas, não voltarás para colher de novo. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito. Por isso, dou-te este mandamento para que o cumpra. Se a gente olhar para esses versículos, esses 4 versículos, do 19 até o 22, a gente, olhando com cuidado, a gente vê que Deus, na sua sabedoria, quando dá essa prescrição, essa ordem para o povo de Israel, ele estava preservando a dignidade do órfão, da viúva
e do estrangeiro. Se você observar, eles deixavam e aqueles necessitados, eles iam até aquele lugar. Eles colhiam da oliveira. Eles pegavam as uvas que estavam nos pés. Eles colhiam aqueles feixes que ficaram pelo caminho. Então observa o cuidado de Deus de preservar a dignidade daqueles que são ajudados, fazendo com que eles também trabalhassem. E a gente mais à frente, até no próximo ponto, a gente já vai começar com a palavra trabalho. Então é necessário que haja o trabalho. A gente faz a ação social, a gente oferece mantimento, a gente oferece ajuda naquele momento, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que passar para essa pessoa, para que ela busque, que a gente ajude a ela se qualificar, a ela buscar o trabalho, a ela sair daquela situação de miséria, de dificuldade, para que ela saia daquele momento difícil, para a gente ver o propósito do trabalho. A gente vai entender o propósito do trabalho através desse ponto que nós vamos entrar agora, que é o ponto 3 da nossa lição, que fala sobre a nossa responsabilidade pessoal. Então, pegando o gancho do cuidado de Deus, o cuidado de Deus em de preservar a dignidade daquelas pessoas necessitadas, a gente vai entrar no primeiro ponto da responsabilidade pessoal. A primeira responsabilidade pessoal é trabalhar. Pode ser estranho que esse ponto seja trazido no contexto da discussão de assistência à pobreza. Mas a palavra de Deus não encoraja o desmedido assistencialismo social. Ela não encoraja. Aquele que pode trabalhar e não o faz. Então, a gente vai ver em 2 Tessalonicenses 3,10, na parte final do versículo, que fala: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É interessante que, quando eu era criança, minha avó não era cristã na época, e ela sempre falava, ensinava isso a gente. Quem não quer trabalhar ou quem não quer fazer alguma coisa, que também não deveria comer. E eu, estudando esse texto, eu lembrei dela, da fala dela quando eu era criança. E é realmente, a palavra de Deus, ela não está protegendo aquele que não quer, que quer ficar à sombra, somente colhendo ajuda e não se esforçando a trabalhar. O modo mais eficaz de eliminar a pobreza é trabalharmos e providenciarmos trabalho de maneira mais ampla. Queridos, então é necessário a gente viver um assistencialismo, não viver somente ajudando, mas a gente também ensinando aquela pessoa que está sendo ajudada a ela conseguir uma colocação, a ela conseguir um aprimoramento, é, um, uma forma de buscar ser aprimorada profissionalmente para que haja uma recolocação no mercado de trabalho. Por mais que a gente veja que está difícil, né, o desemprego está grande no nosso país, mas nós podemos incentivá-los a procurar, incentivá-los a se informar, ajudá-lo a buscar uma recolocação profissional. E a gente vai entender qual é o propósito essencial do trabalho. Em Efésios 4, 28, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu vou ler o versículo de novo, porque é um versículo que a gente conhece.
Quando eu falei aquele que furtava, com certeza você, na sua mente veio, não furte mais. Mas, antes, trabalhe. Fazendo, eu vou continuar o versículo, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Qual é o objetivo desse trabalho? Para que tenha com que acudir o necessitado. A gente vê uma progressão no pensamento. Pensamento, furtar é errado. Procure trabalhar. Com que propósito trabalhar? Aí o próprio versículo responde: para que tenha com que ajudar ao necessitado. Esse é o propósito essencial do trabalho, é você ter para ajudar outras pessoas. A gente, talvez você tenha pensado, mas Loli, o meu dinheiro é tão contadinho, eu não tenho condições. A gente entende a dificuldade que está passando, mas quantas vezes você tem ajudado, que eu tenho certeza que você tem ajudado, numas coisas tão simples. Às vezes você comprou uma bala de uma senhora que entrou no ônibus, que era a única forma de ganhar o dinheirinho dela. Você comprou uma caneta, você comprou alguma coisa que talvez você nem precisasse naquele momento. A gente tem costume aqui em casa, e com a Débora e o Vitor também, a gente tem costume de deixar sempre uma moedinha no console do carro. Então, quando a gente para no sinal, que tem um jovem, um senhor, alguém vendendo, principalmente paçoca, que é algo que eu gosto bastante, a gente sempre compra, pega aquela moedinha, e é interessante quando as moedinhas já estão acabando ou já acabaram, que a gente olha para o lado e a pessoa sabe que você está procurando alguma coisa para você comprar. É uma forma de a gente ajudar. Talvez não tenha muito para ajudar, mas aquela compra de uma paçoca ou de duas paçocas, quem sabe você comprou, você já está ajudando aquela pessoa a levar o pão para a casa dela. Então, essa é uma função do propósito do trabalho. A própria palavra de Deus nos diz isso: ajudar, acudir ao necessitado. E esse é o propósito que a gente vê na questão do trabalho. O outro ponto é fazer o bem a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta que está na revista do professor. Não pode haver necessitados não socorridos na igreja. É nosso dever de socorrê-los. Mas o socorro ao necessitado deve se restringir à família da fé? Se a gente for ver, queridos, respondendo esse versículo, essa pergunta, que está na revista do professor, que é a revista que nós utilizamos para preparar as lições, ela fala assim, ele faz uma pergunta no final: mas o socorro ao necessitado deve se restringir à família da fé? O texto de Gálatas 6,10 fala: assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. A gente tem que ficar atento, queridos. Se aquelas pessoas que fazem parte da nossa família da fé, estão passando por um momento de dificuldade e que nós devemos estar atentos para ajudá-lo, mas não só a ele, mas a todos que chegam até nós e que necessitam de uma ajuda, necessitam de um auxílio, necessitam de uma orientação, necessitam de, naquele momento, ser socorrido na sua fragilidade. E o próximo ponto fala assim: mostrar frutos pelas boas obras. Eu gostaria de ler Efésios 2, de 8 a 10. A nossa lição fala só no versículo 10, mas eu gostaria de ler o versículo por completo, o texto por completo, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. A gente tem que entender a questão da ajuda das boas obras. O título, o subtítulo fala mostrar frutos pelas boas obras. Nós mostramos esse fruto pelas boas obras quando a gente demonstra o amor para os necessitados, quando nós demonstramos atenção ao necessitado. Agora, como o mesmo texto diz, porque pela graça sois salvos, meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Eu já ouvi uma pessoa uma vez falando, e eu tive até a oportunidade de mostrar esse texto para ele. E ele falava que uma pessoa era muito boa, que ela fazia obras, fazia caridade, e que ela era praticamente um cristão. Eu falei, olha, querido, eu vou te decepcionar, porque essa pessoa, ela não faz nada mais do que toda a humanidade deveria fazer, que é ajudar o próximo. Mas a salvação, ela não vem pela obra, mas sim pela graça. Não é a quantidade de obra que vai me levar para o céu. A obra que aqui está falando é um reflexo, é um fruto daquilo que nós recebemos do nosso Senhor. Na semana passada nós falamos sobre o amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, o que é nascido de Deus. E a gente vai ver isso lá em 1 João. Eu vou até ler o texto para que não haja erro naquilo que eu acabei de falar, em 1 João, capítulo 4, no verso 1. Amados, verso 7, desculpa. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Então, queridos, nós estudamos isso aqui na semana passada, tanto eu falei como a Mitsu falou. Amados, já demonstra que aquele que recebeu o amor foi alcançado pela graça do Senhor, demonstra esse amor. É dessa forma que a gente pode entender a questão das boas obras. Nós recebemos, nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E a obra que nós fazemos é reflexo dessa graça que nos alcançou. Então, queridos, mostrar fruto pelas boas obras. Não colocar na nossa cabeça e entender que as boas obras é aquilo que vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é reconhecer que eu sou um pecador e que necessito de Cristo Jesus, do sacrifício, e declarar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. E continuando no nosso estudo, a gente vai ver um exemplo muito grande de uma pessoa que nós entendemos e estudamos sobre a vida dele, que é a vida de Jó. Sempre nos lembramos de Jó como alguém que, sendo muito rico, perdeu tudo e ficou em estado de extrema penúria. No teste ao qual foi submetido por Deus para provar sua fidelidade. Mas a gente pode aprender outras coisas mais com Jó. E principalmente, nós podemos aprender com Jó sobre os desafios sociais. Lá no capítulo 29 de Jó, do verso 12 ao verso 16. A gente vai ver o seguinte, no verso 12: porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha o que socorresse. O verso 13 de Jó 29:
a bênção do que estavam para morrer vinha sobre mim, e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. Eu me vestia de retidão, verso 14, que me servia de vestimento. A minha justiça era com o manto de diadema. O verso 15, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. O verso 16, dos necessitados era pai, e as causas do que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. A gente vai pegar essa parte do verso 12 ao verso 16 e a gente vai destrinchar ele em três partes. A primeira é a prática da beneficência, que está justamente aqui no versículo 12, porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. Jó tinha um coração caridoso e buscava o alívio dos necessitados. A partir do verso 13, a gente vai ver Jó atendia os que vinham a ele. A bênção do que estavam para morrer vinham sobre mim, e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. O atendimento aos necessitados tornava o choro em alegria e gerava bênção para ele próprio. O verso 13. O verso 15. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Ele se identificava, ele se envolvia pessoalmente com os carentes. Então, Jó não só cuidava, mas Jó também se envolvia. Ele atendia e se envolvia com aqueles que ele estava ajudando. E por último, no verso 16, Jó ia aos necessitados. A versão que eu estou lendo aqui, o verso 16, é da Almeida Corrigida, que diz o seguinte: dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Jó ia aos necessitados. Jó, ele buscava ajudar, ele acolhia, ele se envolvia e ele ia até os necessitados. Ele realmente se envolveu por completo na prática da beneficência. Então, Jó deixa um exemplo muito grande para nós nessa lição. Então, a gente só olhava Jó naquele contexto de um homem que sofreu, que estava passando por grande dificuldade, mas era um homem que sempre ajudou ao necessitado, ajudava aquele que chegava até ele. Essa lição, ela nos traz uma lição muito importante. A gente tem o costume de colocar desculpas quando nós chamamos para nos envolver, como Jó, nos envolver por completo, entender o que está acontecendo com os necessitados. Muitas vezes a gente dá a seguinte desculpa: vê se não é mais ou menos assim. Não tem um jeito para isso. Ou quem sabe até colocamos mais, não é o meu ministério. Isso é uma responsabilidade do amar e servir. Isso aí é uma responsabilidade de Débora, da diaconisa Débora e do presbítero Mário. Não. Isso não tem nada a ver comigo. É com eles lá. Ou quem sabe a gente coloca que é o governo. A gente bota a culpa no governo. A gente diz, é uma vergonha que o governo não faça nada sobre isso. Tantas pessoas dormindo na rua, os governos não fazem nada. Antes, querido, da gente estar envolvido nesta ou naquela ação, devemos procurar olhar internamente se não estamos negligenciando as responsabilidades que temos em relação aos pobres e necessitados. Quando a gente está estudando aqui sobre o Jó se envolvia, a gente já está, esse é
quarto domingo, se não falha a memória, que nós estamos com a escola dominical sendo ministrada, é, sendo ministrada na igreja também, presencialmente. E nós tivemos, através da orientação do nosso pastor, nós aceitamos o desafio de juntar todas as classes de adulto, dos jovens para cima. Os jovens têm a classe deles, mas todas as classes que tinham no templo, nas classes, até pela questão da pandemia, nós sentimos a necessidade de juntar a classe Crescendo em Cristo, que estava dentro do templo durante toda essa pandemia, com todas as outras classes, classes de mulheres, classe de casais, classe de homens, tudo junto com a classe Crescendo em Cristo. Nós intitulamos, eu e Edson, e o presbítero Edson, nós intitulamos classe Crescendo em Cristo Templo e classe Crescendo em Cristo Anexo Segundo Andar. E qual é a oportunidade que você e eu nós temos? Anteriormente, eu como professor, eu ia lá, ministrava uma aula para a classe Crescendo em Cristo, tinha o Manuel Vitor, tinha o Carlos Gabriel, tinha a diaconisa Ana, tinha o licenciado Marcos. Todas essas pessoas, o presbítero Mário, elas vão lá, davam as suas aulas e iam embora para suas casas. Não tínhamos oportunidade, não estou falando da minha parte, de me envolver com a classe. E quando nós fizemos essa junção das classes, nós, como professores, e você e eu também como aluno, tenho a oportunidade de, como Jó, me envolver com as pessoas que estão necessitadas. E a gente, muitas vezes, tem, não nesse momento que a gente não pode abraçar, mas quem sabe dar um soquinho e falar: bom que você está aqui, que bom que você veio hoje, e demonstrar e exalar o bom perfume do Senhor. Então é uma oportunidade de você e eu, da gente crescer no conhecimento. Por isso foi de grande valia essa lição, nesse quarto domingo de classe presencial, onde a gente pode saber quem é aquela pessoa que está do nosso lado, entender o nome, e não só aquele irmão da Crescendo em Cristo, não aquele irmão, não, mas saber quem são as Marias, quem são os Josés, quem são as Juremas, quem são aquelas pessoas que estão junto conosco. Queridos, então nós devemos primeiro entender, e a palavra de Deus vai nos mostrar, querido, que a ação social, que ajuda, não é algo muito... a beneficência não é algo que vem naturalmente, sem esforço, para todos nós. E o texto bíblico, tanto o texto de Isaías 1:17, que diz o seguinte: aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então, queridos, nós devemos aprender. E nós estamos tendo uma oportunidade na mesma classe de aprender. Aprender com aqueles que estão necessitados, que chegaram até nós, mas que a gente também possa aprender com os da fé, que muitas vezes estão caladinhos, estão precisando. O texto de Tito 3,14 diz: os nossos também aprendem a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Os nossos também aprendam. Nós devemos, diante do Senhor, aprender a cuidar dos necessitados. Aprender a abrir o nosso coração, a sair do nosso cercadinho e ir para aquelas pessoas que necessitam. Lembre-se de Jó.
Jó, ele cuidava, ele se envolvia, ele ia entender, ele ia até o necessitado. E que a gente possa trazer isso para as nossas vidas. Eu já estou acabando a lição de hoje e o último ponto que nós temos na lição é o poder restaurador do Evangelho. O poder restaurador do Evangelho, aqui na nossa lição, fala da Inglaterra, fala do reavivamento do século XVIII, que aconteceu na Inglaterra, fala dos Estados Unidos, fala do século, a práticas puritanas do século XVII. Tá, a gente entende isso. Mas eu gostaria de trazer algo pessoal. Eu acho que cada um de nós tivemos uma experiência com o Senhor que é marcante na nossa vida. Na minha família, eu gostaria de encerrar essa lição contando aquilo que aconteceu na minha família. Eu venho de uma família. Eu conheci Cristo muito novo, deveria ser meus 7 ou 8 anos, mas a minha família anteriormente não era cristã. E nós passávamos muitas dificuldades financeiras e dificuldade por causa do pecado. O meu pai, ele tinha o vício do álcool, ele era alcoólatra, e quantas vezes ele chegava em casa bêbado, quantas vezes ele chegava em casa embriagado, e isso vinha gerar, como eu falei no início, muitas vezes a embriaguez, ela vem gerar dificuldade financeira, miséria e escravidão. E era exatamente isso que acontecia na minha família. Existia muita dificuldade financeira, muita dificuldade. Mas um belo dia, a graça do Senhor nos alcançou. Primeiro, através da minha irmã, que é missionária em Brasília. Ela foi a primeira a ser alcançada pelo Senhor. Eu lembro que na minha família, na família do meu pai, as pessoas chamavam a gente de Bíblia. Eles zombavam de nós. Mas Deus tinha um propósito muito grande nisso tudo. Depois vem a minha irmã do meio, a minha mãe, eu, por consequência, que estava indo sempre junto com os meus pais, apesar de ter o meu encontro real com o Senhor já com meus 18, 19 anos, mas eu vivi esse contexto de família que foi resgatada e restaurada pelo Senhor. Meu pai foi um dos últimos e o Senhor o libertou do vício, e isso, todo o contexto da nossa família mudou. Mudou financeiramente, mudou da estrutura da família, mudou da forma como que o Senhor cuidou de cada um de nós. É o poder restaurador do Evangelho. O Evangelho vem e restaura, o Senhor vem e restaura. A família começou por um e alcançou toda a família. E isso é algo assim que muito me alegra, me comove, porque o amor de Deus sendo dispensado sobre a minha casa. E eu gostaria de terminar com o Salmo 37, verso 25, que diz o seguinte: Fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. A gente experimentou isso, a gente viu. Desculpa, queridos. Esse texto ser de uma forma viva no interior da minha família. E assim, desde pequeno eu via meus pais, após a conversão deles, todas as compras. A gente, quando era criança, a gente gostava muito de ir ao mercado. Acho que todo mundo da minha idade gostava muito. Era o passeio, talvez fosse o melhor passeio da gente ir ao mercado. E eu vi os meus pais fazendo uma bolsa para levar para a igreja, que era a campanha do quilo. Eles sempre levavam. Nós passamos, era a questão de entender o propósito do trabalho.
o trabalho que veio para ajudar aqueles outros que necessitavam. Então, queridos, que a gente possa entender essa questão, a questão do propósito dessa lição. Talvez eu falei sobre salvação, sim, porque é necessário que a gente fala, mas o objetivo principal é que você e eu, nós venhamos entender a necessidade do mais próximo. Entender que o Senhor deixou na sua palavra para a gente obedecer e cumprir. Não por uma regra, não, mas por amor, porque nós amamos aquelas vidas e queremos ajudar. Eu gostaria de ler a conclusão da revista, que diz o seguinte: não devemos esquecer nossas responsabilidades individuais para com os necessitados. Mas lembremos-nos de que Deus protege os seus. Ele promete que se o buscarmos em primeiro lugar, e o seu reino e sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente fala esse texto, se a gente for olhar o texto, vou até voltar ao texto, Mateus 6,33, que fala: mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que foram faladas anteriormente nesse texto, não se preocupar com aquilo que há de comer, do que há de beber, do que há de vestir. As nossas necessidades básicas são supridas pelo nosso Senhor. E a gente colocar nossa confiança no Senhor e acreditar que o justo não mendigará o pão. E que a gente possa exercitar isso na nossa vida e acreditar no nosso Deus, que Ele supre todas as nossas necessidades. E na aplicação da nossa lição, eu gostaria de botar 2 pontos na nossa lição. Repasse esses ensinamentos. Socorrer carentes é preceito bíblico. Então, que você e eu, a gente possa espalhar isso. A gente já sabe disso, mas que possa reafirmar isso. Socorrer carente é um preceito bíblico. O outro, apresente-se como voluntário ao amar e servir. Nós necessitamos tanto de ajuda, necessitamos tanto de... eu não sei fazer. Queridos, você sabe orar. Ore por aquela pessoa que está ali do teu lado na classe. Você tem oportunidade. Se envolva. Pega um telefone. Ligue para aquela pessoa durante a semana. Nós temos um campo missionário dentro da nossa igreja. E a gente precisa exercitar isso. E que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, nos ajudar. Desculpa se eu me emocionei, desculpe se eu estou ficando rouco, mas o Senhor sabe o intuito do meu coração. Deus conhece a minha vida e eu sei que algo que moveu meu coração é essa lição. Que você possa ter um domingo abençoado, um domingo repleto da presença de Deus. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, nós nessa manhã, Senhor, aprendemos sobre os preceitos da ajuda aos necessitados. Deus, durante toda essa lição, Senhor, nós vimos o teu cuidado sobre quando o Senhor ordenou, Senhor, ao povo de cuidar dos órfãos, da viúva e do estrangeiro. Quando o Senhor olhou também para a dignidade daquelas pessoas necessitadas, em o Senhor orientou a deixar os moles no campo, deixar ao pé de oliveira com ainda fruto, Senhor. E também, Senhor, a uva no pé. O Senhor demonstrou todo o seu amor para aquelas pessoas. E eu gostaria que o Senhor, Pai, a cada dia nos ensinasse isso. A olhar para o nosso próximo com um olhar de amor. Que a gente possa olhar para aquelas pessoas que estão à nossa volta e lembrar que a graça que nos alcançou, Senhor, como falou o Senhor, o teu filho, na reunião do PG, a graça que nos alcançou é a graça que pode alcançar o nosso próximo. Ó Deus,
cuide de nós, cuide de cada um dos nossos irmãos, nos dê um domingo abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, até a próxima.